guardarem e fixarem o Velho Testamento. Eu vou explicar tintim por tintim. Então, qualquer dúvida vocês mencionem. Por quê? Na semana que vem, teremos um filme sobre o Velho Testamento. E vai ser a passagem de Neemias. Esdras, quando ele estava cativo e foi liberto, ele foi doutrinar o povo novamente. Então, o que ele vai falar no filme? Ele vai contar o Pentateuco para os filhos de Israel, porque eles tinham se perdido na jornada da Babilônia. E quando eles voltaram, eles se casaram com outros povos, se misturaram muito. Então, a palavra de Deus tinha se disseminado de uma forma que o pessoal não tinha conhecimento do que era errado e do que era certo. Então, ele vai explicar, em dois momentos históricos, a vida de Neemias a vida de Esdras e depois Neemias. Neemias ele constrói os muros e Esdras prepara o caminho para que se reconstrua novamente. Então Esdras ele foi firme e ensinou o povo. E ele foi muito abençoado por Deus porque ele disseminou a palavra e a palavra não ficou morta. A palavra se propagou através dos filhos dele. Tudo bem? Então não falta a semana que vem na nossa cine pipoca. Pastor vai comprar pipoca. Refrigerante. Não nossa regra disso. Mas é bom. Então, uma vez por mês a gente vai ter um filme para recapitular o conteúdo. Tá bom? Então, antes de mais nada, a Bruna levantou uma questão de 3 pontos para a gente ter conhecimento. Quais são? Qual a diferença entre transladado, arrebatado e transfigurado? A Bruna vai falar para a gente, uma pesquisa que ela fez, o significado das 3 coisas e dar um exemplo na Bíblia do que seria isso. Porque muita gente fala assim, foi transladado, foi transfigurado, foi arrebatado. A Bruna vai explicar agora para a gente esses 3 pontos. Então, se tiver em dúvida, Bruna. E ainda mais não é para esquecer, tá? Vamos lá. Jesus. O que significa transfiguração?
exemplos aí, vamos lá, para a gente iniciar. Livros da Bíblia. A Bíblia contém quantos livros? Pergunta. 66. Vamos errar essa pergunta, hein? Quantos livros tem a Bíblia? 66. 66. Por que tem 66 livros? No Antigo Testamento tem 39 livros. A gente vai ler os 39 agora. No Novo Testamento tem 27 livros. Mais para frente, quando a gente entender o Velho Testamento, a gente vai falar do Novo Testamento dos 27. Tudo bem até aqui? Antigo Testamento, quantos livros? 39. Sem olhar depois, hein? A gente faz aquele quiz lá da Bíblia, do Velho Testamento, eu quero ver você gaguejando. Vamos lá. Como é dividido o Antigo Testamento? Ele é dividido em 4 partes. O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. O que você tem em mente? Começa com o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois do Pentateuco, ele vai contar a história, são os livros históricos. Depois dos livros históricos, são os livros poéticos. E depois os livros proféticos. Bem, essa é a sequência. Essa é a sequência para você entender. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Na hora da prova você vai saber. Aqui a gente vai tirar a pergunta na hora agora. Não sou para pôr antecedência, ó. Aproveite o momento. Manjane, quais são os livros do Pentateuco? Quais são os 5 livros do Pentateuco? Quais são os 5 livros do Pentateuco? Sem ler. Bruno, vai. Exatamente, é isso aí. Mas é para a gente não esquecer. Pastor, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Não se esqueçam. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Por que eu estou falando para vocês não esquecer? Porque na semana que vem ele vai falar a sequência desses livros. Sim, vai ter uma prova do filme. Mas está tudo na apostila. A apostila não é para guardar, é para vocês entenderem. Então, nada mais é um apoio. Já que vocês não têm um vídeo para ler, para refletir, é uma questão de apoio. Vai dar tempo da sua vida. Mas, se vocês quiserem, a gente divide a aula no meio, eu posso ter uma para vocês. Mas aí tá fácil. Está no livro dos proféticos. Ezequiel profetizou. Então, profetizou. Por que os livros proféticos falam?
profecia queria se cumprir. Então, os poéticos falam das coisas do coração. Os históricos, as histórias, todos ali, eles passam. Cada um tem uma simbologia que a gente tem que entender. Vamos lá. Mas o que significa Pentateuco? Pentateuco significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Qual é a quantidade de capítulos ele tem? Coloquei na parte de cima. Tem 50 capítulos, 40 capítulos, 27 capítulos, 38 capítulos, 34 capítulos, 36 capítulos. E quem foi o autor deles? Moisés. Então Moisés foi o autor desses livros. Aqui é um resumo de como a gente conta a história do Pentateuco. Pentateuco vem do grego, que significa 5 volumes. E ele é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerada a lei ou Torá. Torá é o livro que os judeus usam referente aos 5 primeiros livros da Bíblia, que conta o quê? A passagem de Moisés. Então, desde Gênesis até a morte de Moisés, a gente vai ver. Então, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Tema principal: histórias das alianças de Deus com Israel. Então, a criação do mundo registra acerca da morte de Moisés e ele leva a salvação do povo. E aí, vocês sabem qual é a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? Judeu. Exatamente. O termo hebreus, quando a gente lê a partir de Moisés, diz assim, que Moisés levou o povo hebreu para o outro lado do mar, o Mar Vermelho. Hebreus, na genealogia de Adão até chegar em Moisés, um dos filhos nesse meio do caminho tem um chamado Éder, que significa do outro lado do rio. Então o povo que vem abaixo dele eram considerados hebreus, por conta de Éder, que significa a passagem para o outro lado. Então o povo hebreu é um povo que sempre passa para o outro lado, né? Deu dificuldade aqui e vai para lá. Deus vai levando ele para cada lado até ele se estabelecer para que ele não se extinguisse na terra. Israel, nação de Israel. Nação de Israel é formada pela descendência de Jacó, mas os israelitas são hebreus. Tudo bem? Por que são hebreus? Porque é descendência de Adão. Quando Jacó ele luta com o anjo troca o nome dele para Israel. Então, a partir dali, todos que vêm da descendência dele são chamados de israelitas. Entendeu? E quais são os filhos de Jacó? São 12. Isso. Começa com o filho mais velho: Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isacar, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim. Benjamim é o filho mais jovem de Jacó. Vocês não estão assistindo
Então, a aliança, o povo tinha que fazer uma aliança com Deus nessa época. Ele aponta para Cristo. E a lei. O que era a lei? Se você adorasse outros deuses, partisse para o mau caminho, você já estava no caminho da perdição. Então, por isso que quando Moisés sobe ao monte, traz lá a lei vinda do céu, amarás a Deus sobre todas as coisas, não cobiçarás a mulher do próximo, não todos os irmãos. Então, é uma lei para que eles sejam abençoados pelo Pai. Porque antes deles, se a gente for pegar lá em Gênesis, o povo foi todo perdido. Se a gente for ver na época de Noé, que acabou tudo em água, era o povo da perdição. Então, morreu tudo e ficou só ali. A partir da descendência de Noé, 700, foi vindo uma geração em geração. E antes disso também teve a Torre de Babel, que eles queriam chegar até o céu, que também caiu. Lá Adão pecou lá no paraíso, depois saiu do paraíso, fechou as portas, teve os filhos, Caim e Abel. Um mata o outro porque teve inveja que a sua oferta ao Senhor era diferente do outro. Então, tem sempre idas e vindas, altas e baixas. Hoje também é a mesma coisa. E aí o povo, a Bíblia fala, o povo perece porque não conhece as coisas, não conhece o entendimento que traz. Né? Tudo bem aqui? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida? E agora, ou na prova, não terá chance. Vamos lá, livros históricos. Tudo bem com o Pentateuco? Pentateuco a gente vai entrar a fundo no filme. Depois do filme a gente vai ter uma prova na outra semana. E no mês que vem a gente começa a falar só de Gênesis. Vai entender Gênesis do começo ao fim. Tudo bem? Então agora a gente vai iniciando os livros da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então você perdeu uma aula, você já perdeu ali no livro. Então para a gente ter entendimento, a gente tem que conhecer, buscar, aprimorar. Por isso que eu estou trazendo filme, provinha toda semana, quiz para a gente brincar com a Bíblia, para ficar mais fácil a gente assimilar. E quando você tiver uma oportunidade, ó, traz uma saudação, traz uma pregação, você já vai estar cheio ali, ó, do Espírito Santo para você, ó, discernir sem dar aquele frio na barriga. Porque se você tiver conhecimento, dá um frio na barriga, mas o frio na barriga. Exatamente. Tem dois frios na barriga. Tem frio na barriga de medo. Mas tem o frio da barriga que não sei nada do que eu vou falar. Esse é pior. Porque aí você vai engasgar e não vai saber nada. Mas se você já estiver cheio, aí no desenrolar você desenrola. Até os 0 é pra lá, né? Vamos lá. Livros históricos. Os livros históricos registram a história do povo de Israel. O povo de Israel era o povo descendente de Jacó. O que constitui os livros históricos? Se constitui nesses livros aqui. Então a gente começa em Josué. Josué, após a morte de Moisés, ele assume a liderança do povo para entrar na terra prometida aqui em Canaã. Depois vem Juízes. Quem é levantado em Juízes? Quem conhece? Qual é o autor principal aqui de Juízes? Um dos primeiros. Sansão, exatamente. Sansão ele foi consagrado desde criança, teve os seus cabelos longos ali para o Senhor, sua mãe deixou ele lá, e aí ele se contaminou por outras mulheres e caiu na perdição, cortaram o cabelo dele, Deus teve misericórdia, pela última vez ele quebrou o templo e matou todo mundo lá. Ele matou mais gente derrubando as vigas das colunas lá do que a vida dele toda. E ele era considerado o homem mais forte. Você viu como Deus levanta o homem mais forte, o homem mais sábio, o homem com o coração mais puro? Deus faz tudo. Mas cabe a nós querer buscar mais de Deus para Ele nos encher. Então, quanto mais você buscar, mais Ele vai te dar o discernimento. Quanto mais você buscar, mais você vai entender a passagem. Quanto você mais buscar, quando você lê uma passagem, agora eu estou entendendo. Estou entendendo mais que antes. Então é isso, é busca. Livro de Ruth, livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, Samuel
Saul ele cai porque não fez aquilo que era devido. Deus falou para eles acabar com os amalequitas que ele fez, pegou os despojos, aprisionou o rei, e Deus não se agradou daquilo e fez com que Samuel ungisse outro. E aí ele ungiu o menor da tribo de Judá, que era quem? Davi, o rei Davi, que é Davi. Davi teve uma trajetória enorme, era o menor dos filhos e é o que tinha mais noção de Deus. Porque Deus não buscou aquele mais forte, não buscou aquele com a melhor aparência, Ele buscou aquele que tinha um coração puro. E assim temos que ser nós no nosso dia a dia. Coração puro, sem maldade, buscando as coisas de Deus. Quando ele vai lutar com Golias, ele fala: quem é esse circunciso para tentar contra o povo de Deus? E foi lá, com uma funda, derrubou um gigante. E aí a sua fama se espalhou. E aí na guerra, quando teve, Samuel intercedia. Então Samuel era a conexão de Deus com o povo. Então toda vez que Samuel ia para o monte orar, o povo vencia. Moisés também, quando ele ia, orava nas batalhas, o povo vencia. Então os sacerdotes oravam e o povo vencia. Então os levitas iam na frente em Josué para derrubar a muralha de Jericó e o povo ia lá. E aí a muralha ia rachando. Deus é tremendo, né? Lá no deserto, o povo tinha fome, Deus provia. Se a gente for pensar, nossa, eu preciso de tanta coisa. Se compara você a um passarinho que vive solto no mundo, olha o cuidado que Deus tem com eles para não deixar morrer. Você não precisa de nada, você precisa só do Pai. Você só precisa tomar consciência de que Ele é mais nas nossas vidas. Né? Você não precisa nada no mundo. Você tem que estar bem com você mesmo. A prosperidade é você estar bem com você e Deus. Está atribulado e fica na tribulação da ganância e perde a vida. O que adianta conquistar o mundo inteiro se perder a sua alma? Se a sua alma estiver perdida, você vê no mundo aí tantos cantores de rock, as pessoas tudo tem dinheiro, mas se acabam todas as drogas, tudo mais. Você perde tudo. Lembra que aquela menina nova lá, Amy House, lá, ficou famosa, parece que o pessoal gosta de ver as graças dos outros, né? E que adianta ela ter todo aquele dinheiro sendo que perdeu a vida? O principal é a vida que Deus dá para a gente usufruir, pregar a palavra dele, né? É aquela piada que o pessoal faz: eu te dou R$1 milhão, vai lá ser um rei, o que você gosta do disso? Nada, né? Então é isso. Então, aqui em 2 Reis, Crônicas, Esdras. Então, a passagem que a gente vai ver no filme na semana que vem é de Esdras, que ele vai contar. Ele vai contar a história dos antepassados. Neemias e Esther. Esther é uma passagem muito linda lá, que o rei aponta para ela e ela salva o povo, né, da morte. Então, todas as passagens do povo estavam quase a ser extinto, mas Deus, com um potente, levanta um para ser o intercessor do povo dele na terra. É tremendo. Contando a história, os livros históricos, ele começa em Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E são centenas de anos, né? Começa no início da monarquia em Israel, desde a queda dos reinos do norte e do sul. Então, como se inicia? Quando Moisés, já morto, Josué assume, e aí tem a divisão das tribos, né? A tribo de Judá vai ser aqui, a tribo de Judá vai ser Canaã. Aqui a gente está contando, mas Jacó já ficou lá atrás, as 12 tribos também com José. Então aqui já é tempo já à frente, para vocês entenderem a cronologia. Então, tem as 12 tribos que elas tomam Canaã. Então eles habitam Canaã. E em Canaã, eles são prósperos e tudo mais. E quem unifica o reino? Davi, né? Que unifica o reino. Então
teve o rei Saul, o rei Davi. Quando o rei Davi morre, quem assume o seu filho? Salomão. Salomão foi o homem mais sábio da terra, que também se perdeu. Muitos filhos, mas muitas mulheres, né? E quando Salomão morre, o seu filho chamado Roboão, ele não alivia os impostos, ele cobra mais impostos do povo. E aí o que as tribos do norte, eles ficam muito revoltados, e eles se dividem. Então a tribo do sul é o reino de Judá e Benjamim, e o reino do norte são as outras 10 tribos. Quais são essas tribos? São os filhos de Jacó. Quais são os 12 filhos? Para você memorizar, faz na ordem. Rubem, que é a ordem de nascença. Rubem, quer anotar? Se não esquecer? Anote, porque isso é conhecimento e isso vai levar uma coisa para outra. Rubem, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, Manassés, Manassés é o filho de José. Efraim e Benjamim. Por quê? Rubem, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim. Benjamim era o filho mais novo de José. E aí o que aconteceu? Para dar as 12 tribos, Jacó pegou os 2 filhos de José para colocar nas tribos. Que são os filhos, né? Os filhos de Jacó com os... Eu vou explicar para vocês porque não tem. Vamos entrar no... Quem vai misturar vai confundir a cabeça de vocês. É levita. São filhos de Levi. Pegou a história. Rubem, Simeão, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim. Eu vou fazer essa palavra para vocês memorizarem. Coloca igual tabuada, você coloca na minha cabeça. Então vamos lá. Então foram divididos, né? Então Judá e Benjamim foram no reino do sul e no reino do norte ficou as outras 10 tribos. E aí foi a queda, né? Depois de que o fez isso, foi a queda. E aí logo após veio o Império Medo-Persa e o Império Babilônico e acabou com tudo, levou o pessoal cativo. E aí ele fala da restauração de Jerusalém e da vinda do Messias. E no início também ele fala da conquista da Terra Prometida, que através
outra, porque a síntese da história: Deus é bom a todo tempo. Por mais que você caia, Ele te levante, mas você tem que buscar. Deus não vai fazer isso para você. Ele já te deu a palavra, Ele já te deu o direcionamento. Cada um buscar. Por isso que fala que a salvação é individual. Então, se você buscar, bater, abrir-vos-á, né? Então, se você busca, se você se enche, Deus vai. Quero ser meio da palavra. Busca. Escuta o hino. Lê a passagem do início. Lê de novo. Busca um estudo na internet. Busca, tira dúvida. Quanto mais você buscar, mais você vai te encher. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aqui? Vamos lá. Tribo de Levi. Não vai cair isso não, mas depois eu explico por quê. Antigo Testamento, livros poéticos. Então a gente entrou com o Pentateuco, depois os livros históricos, agora são os livros poéticos. Os livros poéticos tratam de assuntos individuais do coração. O que são assuntos individuais do coração? Vai contar da história de Jó, a relação íntima que ele teve com Deus, que Deus provou ele, seus filhos, tirou todos os bens. Aqui é um exemplo vivo de o que você tem aqui não significa nada sem Deus. Salmos é considerado cânticos ao Senhor. Então, tem muitos salmos que falam do coração, né? Olha, meu Deus, me ajuda, você é o consolador da nossa alma, obrigado. Tipo o Salmo 91, né? Tem o Salmo 121, né? Os outros irmãos, o Salmo 16 que fala que daria ao Senhor por todos os benefícios. Então, ele fala da sua relação direta com Deus, uma relação íntima. Fala de Provérbios, Salomão também, Eclesiastes, Cantares. São os 3 livros de Salomão. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E são fases que o Salomão viveu bastante, então teve muito tempo para meditar. Que até que ele fala que vaidade, tudo é vaidade. Então são fases da vida dele que ele vai nos instruindo a viver melhor. Então a Bíblia deveria ser o livro de cabeceira desde a nossa infância, porque a gente passa por tribulação por falta de conhecimento. Se a gente fosse ensinado desde criança, olha, entra nos caminhos do Senhor, consagra o seu dia ao Senhor, Ele vai te sustentar. Eu acredito que nenhuma perturbação de vida do mundo vai te afligir. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Maior é meu Deus. Né? Crente é assim. Tem que estar firme. Maior é meu Deus, nada Deus está comigo. Está amarrado. Não é esse. Está amarrado. Não é isso que eu quero para a minha vida. A vida é sempre mais. Então, nós estamos falando. Então vamos lá, em síntese, livros poéticos. Ele começa em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ele não fala aqui da nação de Israel. Por quê? Lá em Pentateuco já fala de Israel, fala antes de Israel. Os históricos falam um pouco da história de Israel. E aqui o profeta, os poéticos, fala da relação sua com o Senhor. Então a relação do coração com Deus, a experiência da vida em si e a intimidade dos salvos com Deus. O que é a intimidade dos salvos com Deus? Quem tem certeza da sua salvação, que está buscando ser cliente diferente daquele que não tem Deus na sua vida. Quando você tem Deus, você se apropria de uma paz que o mundo não tem, que não te proporciona. Então aquela paz que você sente, olha, estou tranquilo. Tem quanto para pagar? Deus proverá. Está em tribulação? Deus vai prover. Deus sempre provê. Situações difíceis, Deus sempre dá um tempo de jeito. Deus sempre tem um escape. Livros poéticos os livros para você meditar quando você falar: Senhor, estamos passando uma situação difícil. Você vai encontrar consolo nos livros poéticos. Até sim nos salmos, né? Deus tem a pregação aqui
Salmo 73, né? Que ele faz um alerta do ungido do Senhor, que ele se comparou com o ímpio. Então, para você tem tudo, eu não tenho nada. Olha, na prosperidade eu estou passando fome, porque o povo de Deus é assim e tal. E aí ele acabou sofrendo gastrite, doenças, por se consumir de não ter aquilo que o mundo proporcionava. E aí ele parou, pensou, refletiu e falou: não posso mais viver assim. O que eu vou fazer? Encontrou a solução dele mesmo. O que ele fez? Se ajoelhou e pediu ao Senhor. O Senhor falou para ele: olha, não compare o seu momento com o ímpio, porque o ímpio é passageiro. A tua salvação é a sua salvação eterna. O que eu te proporciono vai muito além do que eles terão. Então esse é o consolo. Por isso que fala que a intimidade dos salmos com Deus, tem um exemplo aqui, é superior aos ímpios que não conhecem ao Senhor. Então por isso que a nossa mensagem aqui na terra é propagar a palavra para que eles também conheçam. A gente enche o reino. Então a gente conhece, se alimenta e propaga a palavra. Tudo bem? Próximo. A última fase dos livros são os livros proféticos. Dão a condição espiritual de Israel nas suas várias épocas, dividido em profetas maiores e profetas menores. Então a condição espiritual. Então a gente vai ver que em várias épocas Deus levantou os seus filhos e através dele da profecia da vinda do Messias, que está no Novo Testamento. Então Jesus Cristo, quando ele era criança, ele estudou de cabo a rabo, sabia todas as profecias, tudo que já tinha passado. Então ele era expert. Tanto é que ele tem a Torá, que são 5 livros da Pentateuco. Ele discutia muito com os fariseus. Por quê? Tem a Torá e tem a Mishnah. Mishnah é a interpretação da Torá. Então, eles interpretavam de uma maneira diferente do que estava escrito. Jesus era Deus na terra, então ele já sabia que eles estavam interpretando errado. Então, por isso que tinha muita rixa entre eles. Não, você está falando isso, mas é isso. E Jesus era tão sábio que ele falava tudo em palavras. Ele não ia em confronto direto, ele falava uma palavra para você pensar. Aí a pessoa ficava refletindo: o que será que ele quis dizer? Mas ele era tão sábio que ele não entrava em confronto direto. Se a gente for parar para pensar, quando a gente se irá, a gente não pode ir direto ao confronto, né? Não, chama aqui, vamos resolver isso aqui agora. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser sábios, né? Porque aquele seu momento de vida vai te gerar uma consequência que você não imagina. Você está aqui inocente, mas se você for sábio, você edifica lá na frente. Mas, né, se você se ira com o seu irmão agora, aí lá na frente você vai precisar do seu irmão, você não vai ver na cara. Tipo, é uma rixa interna, né? Então você tem que ter discernimento da palavra para você ser sábio como Jesus foi. Então ela divide profetas maiores e profetas menores. Não em grau de importância, sim em grau de quantidades de livros que tem na Bíblia, de páginas, capítulos. A gente pode ver muitos profetas maiores, tem Isaías 66, Jeremias tem 52, Lamentações tem 5, em Ezequiel tem 48, Daniel tem 12. Então cada um aqui tem história. Isaías tem história que olha, uma melhor que a outra. Né? E aqui são os menores. Menores porque tem livros que tem 3, Obadias tem 1 capítulo, Abacuque tem 3, Sofonias tem 3, Ageu tem 2, Zacarias tem 14, Malaquias tem 4. Não é, todos são importantes, não são maiores, são menores, só classificação de quantidade de discernimento de cada um ali. Resumo de tudo aqui dos profetas. Eles contam as histórias espirituais do povo de Israel. Então, ele aconteceu antes, durante e depois do cativeiro. Ele acontecia antes, durante e depois.
Então, os profetas maiores, eles são considerados escritores, porque os escritores eles escreviam, né? As profecias deles eram escritas para que a profecia não se perdesse. Mas tem os profetas oradores. Quais são os profetas oradores? Elias e Eliseu. Por quê? Eles não têm um livro específico deles. Tem um livro do profeta Elias e tem um livro do profeta Eliseu, porque eles eram oradores. Mesmo assim, eles têm um grau de importância muito grande para a época deles. Então, profetas menores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas maiores, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sinfonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Acho que o mais conhecido aqui é o livro de Jonas, né? O que é o livro de Jonas? Qual é a história de Jonas? Fugiu. Ele conseguiu fugir? Pois é, ninguém escapa, né? Então, para você saber todos, você tem que praticar pelo menos conhecer a história de cada um. É isso que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vai falar de Gênesis, o que se trata de Gênesis. Como Deus criou o mundo e depois. Êxodo significa saída, né? Saída do Egito. Levíticos, Número, Deuteronômio. A gente for ver as histórias aqui, tem histórias imensas, né? E qual é o intuito da gente ler, pegar a síntese e passar um filme de cada um, para você memorizar e não esquecer. No mês passado a gente falou sobre Apocalipse. A gente viu João. Quem era João? Era o menor o mais jovem discípulo, foi o último a morrer, tinha um irmão mais velho, chamado Felipe e tudo mais. Então a gente vai conhecendo um pouquinho da Bíblia. E quando você estiver meditando, você vai se lembrar: olha, eu assisti um filme que falava sobre isso. E essa passagem está exatamente como fala. O intuito é que você esqueça. Então, no ano que vem, a gente vai fazer uma formação de obreiros. O que é? Ler a Bíblia e já pegar. Ler a Bíblia e já pegar, para você preparar. Olha. Todo culto é preparar, ler e preparar. Vai ser diferente dos estudos de quarto. A formação de obreiro é só para quem quer mesmo fogo descer. Já estou dando a dica aí, né? Vamos lá então. Quantidade de livros: 39 livros. Então são 5 livros do Pentateuco, 12 dos históricos, 5 do poéticos, 5 dos proféticos maiores, 12 dos proféticos menores. Então a Lei Crescente contempla todo esse mais. Todo mundo conhecia? Ou todos os livros do Antigo Testamento? Não? É bom conhecer, porque assim, não adianta a gente pegar versículos isolados, histórias isoladas, a gente conheceu um todo. Fazer assim, os profetas menores. Dos profetas menores. Semana que vem o filme e na outra semana a gente vai fazer uma provinha do filme. Aqui na outra semana, escolhe um para você falar no resumo do que do livro. Jonas? Foi ligeiro. Então anota aí. Bruno, anota. Se você não esquecer. Então, sem ser nessa semana que vai vir, a outra, você vai falar do livro de Jonas. Tá? Mas você pode ler, mas você tem que falar com suas palavras o que você entendeu. Tá? O livro de Jonas fala a passagem de Jonas, que ele teve uma missão por Deus, ele fugiu, entrou no barco, e o barco sofreu por conta disso, mas Evangelho, escolhe um livro para você falar dos profetas menores. Ageu, tá, então você vai falar.
começa assim, quem foi o profeta, o que ele fez e qual é a história dele. Vai, Alexandre, escolhe um profeta menor para você. Você vai ter que falar quem é ele e qual é a história dele. Zacarias? Anota aí, viu? Quem foi, em que ano que ele viveu e qual foi a história dele. Se não, nem a gente vai outra semana. Tipo, eu vou voltar. Aí outra semana não tem que ser uma coisa. Não, essa semana não tem 2 semanas. Não deixa mais. Não deixa para. Você pesquisa. Exatamente. Pesquisa quem foi, o que foi. Quem você quer? Escolhe. Não, Zacarias já foi. Jonas e Ageu. Então você pode escolher entre Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Jonas já foi, Miqueias. Não. Assim, eu estou falando isso para vocês conhecerem. Porque se vocês não pesquisarem, vocês vão ficar só. Não, só daqui 2 semanas. Eu entendi que Zacarias viveu em tal época, ele era profeta, e a história dele é. Malaquias, então, você pesquisa quem foi Malaquias, se ele foi um profeta, que ano que ele viveu e qual a história que ele fez. Qual é a história de Malaquias? Aí a gente vai aprender com cada um. Malaquias fez isso, Ageu fez isso. Pastor, qual você vai pegar? Vai sim. Oséias. Pastor vai ficar com Oséias. Você vai pesquisar e vai falar quem foi Oséias, qual a história de Oséias. Isso é para a gente instigar, a gente buscar mais. Pastor, Conceição, qual você vai pegar para você? Profetas menores. Abacuque, Naum, Joel, Oséias, Santonias, qual você vai pegar? Você vai ter que falar de um deles. Isso, profetas menores. Abacuque, tá. Então você vai falar quem foi Abacuque e qual a história de Abacuque. Tá ok? Não na semana que vem, não na semana. Abacuque viveu no ano tal, a história dele é assim, ele fez isso, fez assado, só para a gente entender. Irmã, eu sempre sei sobre a irmã. Irmã Cátia, qual que você quer? Os profetas menores. Daqui 2 semanas. Pode ser Miqueias. Tem qual? Ageu, acho que não. Ageu, né? Miqueias. Naum. Naum? Tá bom. Então, Naum, você vai pesquisar quem foi Naum. O que você está. Uma dica: se você pegar a Bíblia, no prefácio já vai contar a história dele. Naum viveu no ano tal, ele pregou para o povo em situação difícil, né? E aí ali já resume. Aí você vai pegar, eu entendi o quê? O profeta fez isso, pregou para o povo, livrou o povo das tormentas, ensinou o povo, só para a gente ter mais atividade. Tudo bem? Todos. Mas eu vou faltar. Não, você vai começar bingo, você vai falar. Não tem escapatória. Uma vez lançado, não tem escapatória. Então vamos lá. 8h40. Anotaram todos aí, né? Eu vou explicar a prova agora para vocês antes da gente começar.
Tudo bem? Agora na prova. A prova eu vou explicar agora. Na semana passada eu não dei a apostila. Por quê? A apostila é para a gente memorizar e fixar. Pergunta: a Bíblia contém quantos livros? 100, 39, 27 ou 66? Qual a ordem dos livros do Antigo Testamento? Você tem que colocar na ordem: 1, 2, 3, 4. Quais são os livros do Pentateuco? Você tem que escrever. Os livros históricos registram o quê? O que falam os livros históricos? Aí você vai colocar ali. Quantos são os livros históricos? 12, 10, 8? São só numerados, são um xizinho. Livros poéticos tratam de quais assuntos? Do coração, histórias, vaidade ou Israel? Vai ser assinado. Cite 3 mensagens em livros poéticos. Quais são as mensagens que eu expliquei aqui? São 3. O que retrata os livros proféticos? Aí você vai escrever. Os livros proféticos retratam. Quantos livros proféticos menores e maiores? Os menores são X, os maiores são X. Aí a quantidade. Pode consultar a apostila. Vamos lá. Não pode consultar, cara. Vocês podem montar uma apostila, vocês podem compartilhar isso com o pessoal, tá? Temos até as 11 horas para você entregar a prova. Tá fácil demais, né? O conhecimento está fresco. Na próxima aula você já esqueceu. Hoje é dia 15 de outubro. 15 de outubro.
você colocar na ordem, 1, 2, 3. Qual o número? Como começa? Tá, ordem aqui. 1, 2, 3, 4. Aí vai escrever o nome deles aqui. Os 5 primeiros. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso aí. Os 5 primeiros livros da Bíblia.
Então, semana que vem estejam preparados para o nosso cine. O pastor vai comprar um balde de pipoca. Olha, então cheguem aqui. 7h30 em ponto para a gente começar. 7h20. Porque quanto mais cedo, melhor para vocês. Senão fica muito tarde para sair. Então, 7h30, 8h30, 9h, tá certinho. Tá certinho. Então, não se atrasem. Não se atrasem por quê? Se vocês perderem o começo, vocês vão perder um pouco da história. Todos nós assistimos. Está bem descansado. Vamos lá. Eu não sei como é que está a história. Aí vocês sabem o suco, água, o suco refri, para vocês tomarem. E pode deixar que a gente vai. Tinha tanto aí, ó. Você vem pra gente ver, você foi embora. Eu fiz por conta dos varões, dos 3 pontos. Bora lá, vamos fazer a revisão? Bora de revisão? Vamos lá, hein? Vou perguntar se vão responder. Quantos livros contém na Bíblia? 66? Olha, hein? Qual a ordem dos livros da Bíblia? Numérico. Pentateuco. Exatamente. Isso aí. Quais são os livros do Pentateuco? Foi só lá ela que acordou na hora, né? Vamos lá. Os livros históricos registram o quê? A história do povo de Israel. Isso aí é fácil. Vamos lá. Quantos são os livros históricos? 12. Levíticos. Exatamente. Quais são os 3? Relação do coração com Deus. Experiência da vida e intimidade salva com Deus. Exatamente. Como eu falei para vocês, é um livro que se inspira e tem a certeza que é conosco todos os instantes. Deus é conosco todos os instantes. O que retrata os livros proféticos. Já diz, né? Profecia.
permaneça crente em Deus, a vinda do Messias que está no Novo Testamento. Então ali eles estão preparando para a vinda do Messias. Muitos não conheceram por conta da história, mas eles prepararam os seus descendentes para que eles aguardassem a vinda do Messias. Então tudo é como você prepara o seu terreno e como você propaga a mensagem. Se eles não tivessem falado da bondade de Deus desde Gênesis, como é que a gente ia saber agora? O povo ia se perder. E aí, quando o povo está disperso, Esdras vai e põe o povo no caminho. Tem sempre um levantado por Deus para guiar o povo no caminho certo. É igual aqui, nós estamos aprendendo, ensina para os seus filhos, ensina para o seu esposo, para o seu esposo. E aí, todo mundo está ciente. Só existe ele. Exatamente. Quantos são os livros proféticos menores? 12. Os menores são 12 e os maiores são 5. Exatamente. Os maiores têm maior quantidade de páginas nos livros. E os menores têm mais um capítulo. E é exatamente isso daí que daqui 2 semanas vocês vão falar para a gente. Quais são, o que ele fez e tal. Isso, só os menores. Porque os menores parecem que são os mais esquecidos. Todo mundo lembra só lembra de Jonas. Ele foi com Jonas, mas não tem outros. Né? Eu só lembro de Jonas. Mas tem porque você estudou lá atrás. Mas se você contar de novo, você não tem. Vamos lá. Vamos orar, já do horário. Certinho, se prepare para a semana que vem. Bruna disse que vai trazer bolo. Vai trazer coxinha. Aí, ó. Mas ele só para mais aí. Podia ter bolo. Depois